Olá, alunos do curso técnico de eletroeletrônica, bem-vindos a mais uma aula de eletrônica analógica 1. Hoje, dando continuidade à unidade 8, continuaremos com o diodo Zener. Bom, a gente viu na aula passada o VI fixo e RL fixo, o regulador com a tensão fixa e a carga fixa. Hoje a gente vai ver agora com a tensão de entrada fixa e a carga variável. Como a tensão no Zener impõe uma tensão VZ, a gente quer que o Zener limite a tensão, a gente quer que o Zener fixe a tensão de saída em VZ, existe uma faixa de valores de resistor de carga que garante que o Zener vai estar sempre ligado. Quais são as limitações? Bom, a gente tem um RL mínimo, uma resistência de carga mínima, para que a tensão de saída não seja menor do que VZ. Por quê? Porque se a gente diminui muito o RL, o divisor de tensão entre R e RL começa a cair muito e a tensão de saída cai abaixo do valor de VZ. Então a gente tem um valor mínimo de RL e o valor máximo de RL, RL max, que é para quando a corrente do Zener não ultrapasse o valor máximo definido pela potência do Zener ou pela folha de dados. Então, se a gente aumenta muito o valor de RL, quanto maior o valor de RL, menos corrente passa pelo RL e mais corrente passa pelo Zener. Então, a gente tem um valor máximo de RL para que essa corrente do Zener não ultrapasse o seu valor máximo. Bom, como que funciona? A resistência mínima ocorre no limiar de condução do Zener, ou seja, quando a tensão VL é igual à tensão VZ, ou seja, o Zener está limitando a tensão, está mantendo a tensão em VZ na saída, mas a corrente do Zener é zero, ou seja, se o resistor baixar um pouquinho, aí já começa a cair a tensão de saída. Então esse é o limiar, que é quando a tensão de saída é igual a VZ, mas a corrente no Zener é zero. Nesse caso, é só resolver o divisor de tensão. Ou seja, a gente tem que o VL é igual a VZ, que é igual a RL vezes VI dividido por RL mais R, ou seja, divisor de tensão. Se a gente resolve em função de RL, se a gente isola o RL nessa equação, a gente vai ter o RL mínimo. RL mínimo vai ser R vezes VZ dividido por VI menos VZ. Isso, um RL mínimo implica um IL máximo. Ou seja, a sua resistência de saída mínima implica no valor de corrente máximo, já que a tensão de saída é fixada pelo VZ. Então, nesse caso do RL mínimo, é o caso que a gente vai ter a corrente de saída máxima, que vai ser definido por VZ dividido por RL mínimo. Bom, a resistência máxima é definida pela corrente máxima IZM no Zener, que por sua vez é definida por PZM ou definida pela folha de dados. Então, que a gente tem o IZM, que como é que funciona? Enquanto o diodo está ligado, a corrente R não muda. Por quê? Porque se a tensão de saída é a mesma sempre, a gente quer sempre que o diodo esteja ligado com a tensão de saída VZ e a tensão de entrada é fixa, então a gente tem que VI menos VZ é sempre fixo, que é a tensão do resistor. E o resistor também é fixo, então a corrente no resistor não muda, no resistor R não muda. Então IR é VI menos VZ dividido por R. Com isso, a corrente no Zener vai ser definida por IR, corrente no resistor, está passando ali pela fonte, menos a corrente na carga. Então, e o que acontece? A gente tem uma limitação do Zener. Então, o IL mínimo, ou seja, a corrente de saída mínima, vai ser o IR, a corrente de entrada, menos a corrente máxima que pode passar no Zener. Ou seja, a corrente máxima do Zener define qual que é o mínimo de corrente que tem que passar na saída. Se essa corrente de saída diminui, aí a corrente do Zener aumenta para um valor superior ao que ele pode passar. Então, com isso, a gente tem o RL máximo definido por VZ dividido por IL mínimo. Ou seja, claro, a resistência máxima é definida pela corrente mínima que pode passar na saída. E o VZ é fixo, né? A tensão de saída é fixa. Ou, se a gente substituir agora com o IZ igual a IL mínimo igual a IR menos IZM, a gente tem que o RL máximo na saída vai ser VZ dividido por IR menos IZM. Com essa equação, a gente consegue ver o efeito do IZM. Ou seja, se a corrente máxima do Zener aumenta, quanto maior a corrente máxima do Zener, maior é a resistência que a gente pode, porque aí o IR menos IZM fica um valor muito pequeno, quanto menor esse valor, maior é o RL máximo. Agora, tem uma outra coisa que você deve observar. E se o IZM for maior do que o IR? O que acontece? A resistência de saída máxima vai ser negativa? Não, aí essa equação não vale. Por quê? Porque o que acontece se o IZM for maior do que o IR é que a gente pode ter uma resistência de saída infinita, ou seja, pode tirar a resistência da carga, que a corrente que vai passar no Zener não vai danificar ele. Ou seja, imagina que a gente tem uma corrente IR, né, que está limitada ali porque a gente tem a tensão de Zener, imagina que tem um IR de 10 mA. E o Zener pode passar 15 mA. Ou seja, não importa o quanto de corrente está passando na carga, a soma da carga com o Zener nunca vai aumentar do que 10 mA. Né? Então, e se o diodo Zener suporta 15 mA, então não importa a resistência da carga, ele vai suportar essa corrente.
Então, no caso do IZM, ou seja, a corrente máxima do ZN ser maior do que a corrente IR, então você vai ter só uma limitação da resistência mínima, mas não vai ter uma limitação da resistência máxima. Bom, vamos fazer um exemplo agora. A gente tem esse circuito ao lado aí com um resistor de 1 kΩ, a resistência de carga variável e um Zener de 10 volts com um IZM de 32 mA. A tensão na entrada é 50 volts. Para esse circuito, vamos determinar a faixa de valores de RL e L que vai manter o VL em 10 volts, a gente manter o Zener ligado. Bom, começamos com a resistência mínima. Neste caso, RL mínimo vai ser definido por R vezes VZ, dividido por VI menos VZ, que a gente viu que é derivado da fórmula do divisor de tensão. Então a gente tem 1000 vezes 10 dividido por 50 menos 10 é igual a 250 ohms. Esse é o menor valor de RL para que funcione o circuito. Se diminuir esse RL, o divisor de tensão vai cair e a gente vai ter uma tensão de saída menor do que 10 volts. Então não pode, isso é o RL mínimo. Então, com RL mínimo, a gente sabe o IL máximo. IL máximo vai ser VZ dividido por RL mínimo, sendo igual a 40 mA. Agora, para o valor de RL máximo, né, a gente começa calculando o valor de IR. IR é igual a tensão de entrada menos tensão de saída dividido pela resistência, ou seja, 50 menos 10 dividido por 1000, igual a 40 mA. E agora a gente determina qual que é o IL mínimo, né, para poder saber qual que é o VRL máximo. Qual que é o valor mínimo de IR? Vai ser igual à corrente IR menos o valor máximo da corrente Z, que é igual a 32 mA. Então 40 menos 32 é igual a 8 mA. Esse é o IL mínimo que pode passar na carga. Com o IL mínimo e a gente já sabe a tensão, a gente consegue achar a resistência máxima. Então, a resistência máxima igual a VZ dividido por IL mínimo, que é 10 volts dividido por 8 mA, igual a 1,25 kΩ. Então, para esse circuito, esse regulador com uma carga variável, a carga pode variar de 250 ohms até 1,25 kΩ e a corrente vai variar, nesse caso, de 40 mA a 8 mA. Além disso, a gente tem outra configuração, ou seja, agora trocando, o VI vai ser variável, a tensão de entrada variável e o RL fixo. Assim como no caso anterior, a gente tem que, para uma carga fixa, existe uma faixa de valores de tensão de entrada em que o Zener esteja ligado, ou seja, você não pode variar a tensão de entrada em qualquer valor. Quais são as limitações? Bom, a tensão de entrada mínima é para que a tensão de saída não seja abaixo de VZ, ou seja, tem uma tensão mínima para que a tensão de saída seja igual a VZ, ou seja, que a tensão de saída fique fixa em VZ, que é a tensão do Zener, que a gente quer que o Zener está funcionando como regulador, a gente quer que a tensão de saída seja fixa em VZ. Então existe uma tensão de entrada mínima, nesse caso, que vai ser definida pelo VZ. E a tensão de entrada máxima vai ser definida pela potência do Zener, pela corrente que ele suporta. Porque não, à medida que você vai aumentando a tensão de entrada, você aumenta a corrente que passa no resistor R. E a corrente no Zener depende da corrente no resistor R, já que a corrente no Zener é igual a corrente no resistor R menos a corrente na carga. Então, à medida que você aumenta a tensão de entrada, você aumenta a corrente no resistor R e você aumenta a corrente no Zener. Então, você tem uma limitação pelo Zener, que é dado pela folha de dados ou pela potência máxima que ele suporta. Como que ele vai ficar? Vamos ver. A tensão de entrada mínima ocorre no limiar de condução do Zener, assim como no outro caso, quando a resistência era variável. Ou seja, a gente tem a tensão de entrada mínima ocorre quando a tensão de saída é igual a VZ, ou seja, o Zener, do jeito que a gente quer, mas a corrente no Zener é zero. Então, usando o divisor de tensão, a gente tem que o VL é igual a VZ, que é igual a RL vezes VI dividido por RL mais R, ou seja, divisor de tensão quando a corrente no Zener é zero. Então, resolvendo para o VI agora, antes a gente resolveu para o RL, né? Agora é o VI que está mudando. Então, a gente vai extrair o VI dessa equação, isolar o VI, que vai ser o VI mínimo. Então, o VI mínimo vai ser igual a RL mais R vezes VZ dividido por RL. É só resolver essa equação que você chega nessa equação do VI mínimo. Com isso, agora a gente tem que resolver para a tensão de entrada máxima. A tensão de entrada máxima é limitada pela corrente máxima IZM no Zener, sendo essa corrente máxima definida ou pela potência ou pelo datasheet, mas existe um IZM. Com o IZM, né, o que a gente faz? O que é a corrente no Zener? A corrente no Zener é IR menos IL. A corrente ele passa no resistor menos a corrente na carga, é igual a corrente no Zener. A gente tem um IZM, ou seja, a gente tem uma corrente máxima. E a corrente na carga é fixa. Por que a corrente na carga é fixa? Porque agora o RL é fixo e a tensão de saída é fixa no valor de Zener, ou seja, no valor de VZ. Então, RL e VL é fixo, logo IL é fixo. Então, sendo IL fixo, o que vai mudar o valor da corrente no Zener vai ser o IR, em função da tensão de entrada. Então, o IR máximo, qual é a corrente máxima que pode passar no resistor, vai ser a corrente máxima que pode passar no Zener, mais a corrente na carga que é fixa. Com isso, a gente definiu o IR máximo. Agora, o IR, o que define o IR? É a tensão de entrada menos a tensão de saída dividido pela resistência.
Então, com isso, a gente consegue definir agora a tensão de entrada máxima, já que a gente tem o IR máximo que pode passar no resistor. Então, ou seja, o que vai ser? VI máximo vai ser igual a IR máximo VZR, que é a tensão do resistor, mais a tensão de saída, que é VZ. Ou substituindo o IR máximo pelo IZM mais IL, a gente tem que o VI máximo, tensão de entrada máxima, vai ser IZM mais IL VZR mais VZ. Nessa segunda equação, a gente vê o efeito do limite de corrente no Zener. Ou seja, quanto maior a corrente que o Zener pode passar, maior a tensão de entrada que a gente pode colocar. Se a corrente no Zener for mínima, vai ser uma tensão de entrada mínima que a gente vai conseguir colocar no circuito regulador. Vamos resolver agora um exemplo para esse caso. Bom, para o circuito alado, a gente vai determinar faixas de valores de VI, ou seja, VI máximo e mínimo, que vai manter o diodo ligado, ou seja, vai manter a saída regulada em 20 volts, que é nesse caso aí. A gente tem um Zener de 20 volts, um IZM de 60 mA, um resistor de 220 ohms e um resistor de carga de 1,2 kΩ. Neste caso agora, a carga nossa está fixa. É o RL fixo, VI variável. Bom, começando com a tensão mínima. Então a gente tem aquela equação, VI mínimo igual a RL mais R vezes VZ, dividido por RL, 1.200 mais 220 vezes 20, dividido por 1.200, 23,63 volts. Ou seja, essa é a tensão mínima para que a saída mantenha em 20 volts, que é regulado pelo Zener. 20 Zener VZ igual a 20. Agora, para o valor máximo, primeiro a gente calcula a corrente IL. IL é fixo, já que a resistência é fixa de saída, então IL vai ser VL sobre RL, igual a 16,67 mA. Aí, agora a gente define a resistência, a corrente na resistência máxima, a corrente no resistor R máximo, que vai ser o que? A soma das correntes de carga mais a corrente máxima no Zener. Então, IR máximo vai ser IZM mais IL, 60 mais 16,67, 76,67 mA. Sabendo a corrente máxima, a gente consegue definir agora a tensão de entrada máxima. Ou seja, a tensão de entrada máxima, VI máximo, vai ser igual a IR max, VZR, mais VZ. Ou seja, 76,67 mA vezes 220 ohms, mais 20 volts, que é a tensão de saída, igual a 36,87 volts. Então, nós temos aí para essa configuração uma tensão mínima de entrada de 23,67 volts e uma tensão de saída de 36,87 volts. Por que é importante saber isso? Bom, imagina que você vai colocar um regulador de tensão na saída de um retificador com filtro. Então, sabendo o limite do seu regulador, você vai saber quanto de ripple ou quanto de ondulação você vai poder configurar no seu retificador com filtro. Então, se imagina que você tem um retificador com filtro na entrada desse circuito aí, você pode que a tensão de entrada variar de 23,67 a 36,87 volts, de modo que a tensão de saída vai continuar fixa em 20 volts. Então você vai conseguir regular em 20 volts desde que sua entrada varie nesses parâmetros. Bom, essas aplicações do Zener geralmente utilizadas em regulação, né, em sequência de um filtro ou de um retificador. Então, o último estágio de uma fonte de alimentação típica é um regulador de tensão e o Zener funciona como um regulador de tensão. Normalmente são utilizados 6 reguladores de tensão. São CI já próprio para fazer essa regulagem. Mas, desde que satisfeitas as limitações dos Zener, limitações de potência, limitações da aplicação mesmo, dos limites de tensão, nada impede a utilização do regulador Zener nessa situação. Então, a gente tem o transformador, o retificador, o filtro, em seguida um regulador Zener ou um circuito integrado e a carga. Então, a carga vai receber somente uma tensão bem linear. Mas, na prática, não são usados os reguladores Zener nesse caso, são os 6 reguladores de tensão, pois são bem mais robustos e suportam variações maiores do que um regulador Zener comum. Então, com isso a gente finaliza o diodo Zener e na próxima aula a gente vai estudar esses reguladores de tensão que são utilizados nessas fontes lineares. Obrigado pela atenção e bons estudos.